Dando continuidade à série 40 anos de O Mês da Gripe, Outros Contatos, que é uma homenagem ao escritor e artista Valêncio Xavier, hoje eu recebo Priscila Lins Pinheiro, que é professora e mestre em literatura e crítica literária pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, além de atuar como professora e realizar encontros literários em um clube de leitura destinado a vestibulandos da rede pública de ensino, dedica-se à pesquisa da obra de Valêncio Xavier e, recentemente, defendeu a dissertação Desempacotando a Biblioteca de Valêncio Xavier, Permanência e Rupturas em Um Mês da Gripe. Priscila, fico muito feliz com a sua presença. É uma alegria tê-la aqui comigo nessa tarde de hoje. E antes de lhe passar a palavra, eu quero lembrar as pessoas que estão nos assistindo que esta série é guiada pela pergunta: como ler o mês da gripe hoje, imersos na catástrofe? Obrigada, Nena. Eu também agradeço imensamente o convite, a oportunidade de participar dessa série. Eu conheço o Valêncio desde 2013 e, enfim, não imaginei que tão cedo eu poderia fazer parte, né, desse ciclo e agora participar dessa homenagem. Então, agradeço imensamente o convite. E pensando um pouco, né, nessa pergunta que vem sendo respondida ao longo da série, eu penso sim que é um desafio muito grande, né, para nós fazermos a leitura desse livro imersos na catástrofe, e o meu recorte nessa conversa, eu acho que tem a ver até com uma questão que é do próprio feminino, porque estar imerso na catástrofe e ser mulher dentro de uma pandemia é alguma coisa que de fato é um grande desafio. E acredito que o Valêncio pensava e via isso, né? Quando a gente lê O Mês da Gripe, isso é muito presente. E eu já conhecia a obra e fazer a releitura e reler por várias vezes à medida em que escrevia minha dissertação só me fez pensar e reafirmar, né, esse pensamento e viver de alguma forma também como mulher essas questões catastróficas e tão complexas, né, que dizem respeito a um tipo de, podemos dizer, de política, que a gente pode até pensar, uma necropolítica, né, em relação à mulher, essa mulher que tem, né, todos os afazeres da sua casa e que tem a casa quase como uma prisão, né, no momento de pandemia, tendo que dar conta de tantos outros afazeres da família e ter o seu corpo violentado muitas vezes, né? Os índices de violência contra a mulher durante a pandemia têm números assustadores. E é interessante pensar como o Valêncio, né, sendo homem, consegue visualizar isso, olhando para uma pandemia que ele nem viveu, né? E como ele reconhece, então, ali pelos jornais da época, uma potência para que ele escreva uma obra que, para nós, como mulheres, eu acho que faz uma diferença bastante grande, né? Então, acho que para todos, de maneira geral, mas para nós, como mulheres, isso toca em um outro lugar. Então, falando um pouquinho também da minha dissertação, o meu recorte, né, vai um pouco nessa fala, um pouco até por esse lugar, né, desse Valêncio que pensa esse feminino. E meu primeiro convite aqui para a gente analisar um pouco nessa catástrofe, ou como o Valêncio vai construir nesse pensamento catastrófico, mas em que a mulher tem uma certa predominância. Antes ainda de chegar no mês da gripe, olhar um pouquinho para essa obra, né, do Velázquez inicialmente, Las Meninas, então a gente já tem essa questão do feminino colocado aí também por meio desse título. Quem conhece, né, a gente sabe que é uma obra muito importante para o universo das artes visuais, né, as artes plásticas de maneira geral,
Tem um texto também do Foucault, né, um ensaio no qual ele vai discutir a questão da representação e da quebra da representação, principalmente por meio dessa obra do Velázquez. E não vou adentrar tanto na questão exatamente da obra do Velázquez, mas em 93, o Valêncio Xavier volta, né, de alguma forma se volta a essa obra do Velázquez, e ele constrói, então, a sua obra chamada Las Meninas, né? Então, a gente volta para essa questão do feminino. Essa obra é composta não só pelo Valêncio, mas pelo Rones Dunque também, que era um artista visual curitibano, com quem o Valêncio, de vez em quando, fazia alguns trabalhos. Inclusive, é com o Rones Dunque que ele faz a capa do mês da gripe, né? E aí, aqui nesse trabalho, a gente verifica essa predominância do feminino, mas, ao mesmo tempo, né, esse desnudamento dos corpos. A menina, né, que aparece ao centro da imagem, ela tem o seu corpo, né, diferentemente do que a gente encontra lá no Velázquez, o seu corpo desnudado, o vestido continua aparecendo, né, ao fundo, mas o corpo dessa menina aparece adiante, aí desnudo. Em relação a a representação ou essas questões que o Velázquez colocava, né, na obra original, por exemplo, a gente tinha o rei e a rainha representados. Nessa obra que o Valêncio e o Dunque fazem, o Valêncio aparece nesse lugar que seria de um certo destaque, se a gente pensar no rei e na rainha, mas ao mesmo tempo, né, nesse jogo, né, que seria o do espelho. Então, por que o Valente exatamente, até de uma maneira um pouco desproporcional, se a gente for pensar nas outras personagens que aparecem na obra, ele aparece refletido ali, enquanto o Rones Dunque é colocado no lugar que seria anteriormente ocupado pelo Velázquez, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente nota, então, as meninas como estão colocadas, essa menina ao centro, uma outra menina que é colocada ao lado dessa que está ao centro também, né, com uma roupa diferente desse lugar que comporia tal realeza, e, ao mesmo tempo, nos quadros que ficavam acima do quadro, né, original do Velázquez, a gente vê uma cena de sexo, né, explícito, e alguma coisa que, enfim, nos leva para esse universo mais valenciano, né, das questões que passam por uma visão mais sexualizada, muitas vezes, e desses corpos aí também femininos, e de que forma ele vai trazendo isso para a sua obra. Um pouco ainda relacionada a essa obra, né, esse conto, porque é um conto que é verbovisual, ele é publicado em 1993 no jornal, né, de Curitiba, no Gazeta, e ele tem, então, a composição dessa obra que a gente viu nesse slide anterior, e é composto também por essa parte verbal, né, em que o Valêncio vai escrever esse conto, colocando um pouco a história de duas meninas que estariam numa praça tomando banho, e, ao mesmo tempo, pessoas ali observando enquanto elas tomam aquele banho naquela praça, e o que teria acontecido, o que elas teriam feito, enfim, vai se passar um pouco por aí a narrativa. E, novamente, então, as meninas que protagonizavam, de alguma forma, a obra, né, do Valêncio nesse quadro feito por ele, de alguma forma pelo Ronis Dunque, vai aparecer também de maneira verbal, e tematizando aí essa certa vulnerabilidade, que não se trata só também agora de mulheres, né, mas também de crianças. Então, a questão da vulnerabilidade vai ficando ainda mais acentuada. Mas, pensando um pouco ainda, para além dessa questão do feminino, é interessante também a gente observar essa questão da apropriação, né, que é tão comum dentro da obra do Valêncio. Nesse primeiro momento aqui a gente se refere à obra do Velázquez, um tipo de releitura que é feito, né, por meio de colagem. Então, a gente teria provavelmente ali uma impressão da obra, né,
e depois alguma colagem colocada, né, esses corpos que vão ganhando novos significados e de outros lugares, né? Ele vai tirando de um outro lugar que não é exatamente esse original e vai fazendo parte desse novo lugar, desse novo contexto. Então, pensando um pouco nisso, né, fez parte da minha dissertação uma aproximação que eu acho que é bem interessante a gente pensar, tem a ver ainda com o feminino, mas também com essa questão da apropriação, que é uma chave importantíssima na obra do Valêncio, que no caso aqui do Henri Darger, né, que também trabalhava com a questão da apropriação, e o Agamben vai, então, olhar para a obra do Henri Darger e vai dizer que boa parte da obra dele ele vai compor ninfas, né? E aí ele vai fazer menção à obra do Abivarbor, dizendo então que o Darger comporia suas ninfas por meio de corpos que eram compostos por corpos, né? Então ele não buscava exatamente um corpo para compor exatamente um outro corpo, uma silhueta para compor uma outra silhueta, mas exatamente essa apropriação de um outro corpo para fazer o corpo do que faz parte, né, compõe a obra dele. Então, aqui tem uma das aquarelas, né, que ele fazia. O Henri Darger é um artista norte-americano, nasceu no final ali do século XIX, faleceu em 1973, aos 81 anos, e a obra dele é composta, então, são centenas e centenas de aquarelas que ele fazia, e nessas aquarelas, em geral, a gente nota a presença também desse feminino. Esse feminino é interessante, que em geral tem o seu corpo também desnudado, né? A sua vulnerabilidade colocada em maior perspectiva. E posso até voltar depois a esse trabalho, mas o que a gente observa, né? O que o Agamben coloca lá no trabalho dele, Ninfas, é exatamente como o Darger, ao se apropriar de um outro trabalho, de um outro lugar, seja de HQ, de jornais, ele vai fazendo o decalque, né, por meio de um papel de seda e vai se apropriando, então, daquela silhueta encontrada em um outro lugar e vai tornando aquilo a sua obra. Então, aqui tem um processo que é bem interessante, né, ele teria observado aqui essa silhueta feminina em uma HQ, depois já com o trabalho por meio do decalque, na seda, né, esse desenho que está aqui ao meio, a gente nota já alguns traços que se mantêm, outros que vão sendo modificados, e por último a gente teria já o corpo dessa menina, dessa jovem, colocado aí já dentro da sua obra, né? Então, o que estava antes, por exemplo, vestido, já não está mais, o olhar, né, também vai perdendo um pouco do que era o original, fica aí, no caso da obra do Darger, né, ele tem uma série de meninas, são as Vivian Girls, e elas vivem situações de extrema violência contra elas. Então, elas geralmente vão ter os seus corpos colocados sem uma vestimenta. Tem outras cenas que são extremamente sangrentas por conta de violências que elas sofrem, e o tempo inteiro ele faz o uso, né? Elas vão sendo construídas ou vão ganhando vida por conta desse decalque, dessa forma aí que ele usa de apropriação. O Darger, diferentemente do Valêncio Xavier, sabe-se que ele não sabia desenhar. Então, ele ia, né, era um mecanismo, uma técnica que ele foi adquirindo para que com isso ele pudesse construir a sua obra, que é imagético e verbal também, né? Ele tinha parte dessa obra também é verbal. Só que no caso do Valêncio, né, o que nos chama a atenção é que o Valêncio desenhava, né? Então, porque ele usa, né, essa ferramenta, esse tipo de recurso que seria do recorte, da colagem, da montagem,
para fazer, então, esses corpos ganharem outras vidas, outros significados dentro da sua obra, né? Possivelmente como outras ninfas, né? Talvez ninfas valencianas, nesse caso aí, fazendo uma analogia às ninfas dagerianas, assim nomeadas pelo Agamben. Então, aqui a gente encontra, por exemplo, no Minha Mãe Morrendo e o Menino Mentido, esse corpo, né, colocado nas páginas, até que se repete, página 10 e depois na página 28, e que nos remete a uma outra história, né, uma outra imagem, uma outra obra, que faz parte da história da arte também, que seria o Nascimento de Vênus, do Botticelli. Aqui a gente nota que é uma outra composição, muda-se também, né, todo o cenário, tem apenas o que seria a Vênus colocada aí, e essa apropriação vai tendo, então, um novo sentido também dentro da obra do Valêncio. Mas chegando e pensando um pouquinho mais no mês da gripe, a gente vai observar, então, como que essa mulher, né, vai sendo retratada dentro da obra. Então, um recorte possível, uma leitura possível, né? Essa, por exemplo, da página 4, a gente nota que tem um recorte feito por meio de um anúncio publicitário, em que se coloca lá, né, as moléstias do peito, e um tal xarope de Grindélia, que seria aí vendido, né? Esse seria o objeto do anúncio, para que a tosse fosse, então, aliviada, né? Os sintomas da gripe, no caso aí da gripe espanhola, seriam aliviados. Então, a gente observa um pouco essa mulher que está deitada à sua cama, né? Todos esses adereços que estão colocados nos remetem a um período um pouco mais romântico, né? Da história da literatura, da arte de maneira geral. E esse homem, então, se colocaria aí como sendo médico, né? E mais abaixo ainda diz que seria o único remédio que efetivamente daria a cura. O que é significativo, né? Pelo menos olhando aqui sobre essa perspectiva do feminino e como ela vai sendo construída aqui ao longo da obra, é que porque uma imagem, né, que dentro desse universo feminino se remeteria, ou seria possível de a gente analisar do ponto de vista do romantismo, né? Então, a gente pode pensar um pouco já que aqui é a gripe espanhola, a gente volta um pouco no tempo, podemos pensar um pouco, por exemplo, lá na tuberculose, que era própria ali do período romântico. E que papel, no caso, a mulher ocupava, né, dentro desse viés da doença, e era um papel também de um tipo de sexualização ou de erotização, digamos, né, em que a mulher aparecia com as características da doença, né, então empalidecimento da pele, tudo isso parecia alguma coisa que era positiva, era bonito, né, de se viver. Então, é interessante notar como aqui no texto do Valêncio, esse voltar a um tipo de romantismo, digamos, pelo menos como se retrata a imagem, né? Ele se apropria do jornal que divulgava, no caso, essa propaganda. Por que esse recorte? Né? O que o Valêncio exatamente está querendo nos dizer por meio dessa representação? Por que essa mulher com esse trejeito, com essa figuração um pouco mais romantizada? A gente já está, né, no caso aqui, em 1918, século XX, o papel da mulher já era, inclusive, outro, né? Já que destoava em relação a esse período mais romântico. E que moléstias do peito exatamente seriam essas, né? A gente pode, inclusive, se perguntar, porque, é claro, no texto do Valêncio, tudo vai tendo um novo sentido por meio de paródias que ele vai construindo, né? Em um outro momento, lá na página 27, por exemplo, a gente vê essa outra mulher também sentada em sua poltrona, o seu corpo, né, sendo de alguma forma delineado, esse vestido que ainda demonstra aí as suas pernas, e esse texto, né, colocado abaixo, o esgotamento dos nervos.
E a gente pode se perguntar também, né, de que nervos, a que tipos de situação exatamente essa mulher estaria esgotada, né? Se a gente fala de um lugar feminino, por exemplo, em tempos pandêmicos, em que essa mulher está dentro de casa, muitas vezes ainda tem que fazer o trabalho também profissional, trabalha em casa, cuida dos filhos, é, enfim, é desse esgotamento exatamente, né, que está sendo falado. É um esgotamento mental, por conta de todas as questões, né, em várias partes do texto. Nota-se que a mulher estava em momentos até de uma exaustão tão grande mental. Em um momento tem uma personagem que o marido diz até que ela queria se suicidar. Então, é disso que o Valente está falando, seria exatamente disso, né? E aí, se a gente faz uma leitura do que está colocado em torno, né, dessa imagem, a gente vê que tem, né, inclusive, um trechinho que é do poema erótico que percorre toda a novela, em que mostra-se, né, uma violência sexual sendo cometida, né, sendo feita contra uma mulher que estaria enferma, e um homem que circularia pela cidade estaria violentando, né? Enfim, as mulheres, mas que a gente vê exatamente sobre uma mulher. Então, que esgotamento de que nervo exatamente, né, o Valente estaria se remetendo aqui, e por que que ele coloca, né, com tanta força esse viés do feminino dentro da sua obra? Com esse tipo de ninfa, dessa apropriação desse corpo que vai se construindo ao longo da narrativa, mas que tem um viés que possivelmente fez com que o Valêncio se voltasse a ele, analisando as notícias que ele tinha à medida em que escrevia a sua obra, né? Então, é um pouco por aqui que eu gostaria de falar inicialmente. Volto um pouquinho a palavra a você, Nena. Priscila, muito obrigada. Eu acho que você fez uma escolha muito boa dos capítulos da sua dissertação. Esse capítulo é muito importante, né? Especialmente porque hoje, no Brasil, a gente segue com uma lista e coincide com algumas notícias, infelizmente, tão chocantes e tão tristes quanto essas que você está sublinhando, né? Que o Valêncio chama atenção para essa mulher esgotada, essa mulher violentada, né? E as notícias que seguem no Brasil hoje não são muito diferentes. Inclusive, são um pouco ainda piores, né? Se a gente pensar que o governo acaba de vetar um projeto, né, para doar absorventes para as mulheres que não têm condições de comprar, é uma violência, né? Uma violência que atinge muitas mulheres. Além disso, nessa lista que eu estou me referindo, ela encerra a lista dizendo que um estuprador é inocentado, né? Então, assim, estamos em 2021. As mulheres, mais do que nunca, né, elas estão tentando conseguir o seu teto, né, como Virginia Woolf sempre nos ajuda a pensar, né, um teto todo seu, né, ou seja, condições para se manter, condições para manter seus filhos, mas o que a gente vê é cada dia mais violência sobre o corpo dessa mulher, sobre a mente dessa mulher, né? Porque quando você é violentada e você vê que quem fez essa violência está liberado no outro dia, qual a sua perspectiva, né? A mulher não tem quem ampare. E quando você mostra que o Valêncio ele está, de certa maneira,
né, mostrando isso com a sua literatura, ele está ajudando, né, ele está nos ajudando a refletir sobre o assunto, né? Hoje, mais do que nunca, a gente tem mais condições de fazer essa reflexão, porque temos acesso à leitura, mas, ao mesmo tempo, é negado todos os direitos a mulheres. Gestantes obrigadas a voltarem ao trabalho presencial em meio a uma pandemia. A maior violência que essa. Sim, eu acho que essa questão da mulher, né, que é mãe, chama muita atenção durante a pandemia. Me lembro de um caso no ano passado de uma mãe, não me lembro se em Recife, acho que foi lá, em Pernambuco, no interior de Pernambuco, uma mãe que tinha um filho, ela teve que trabalhar, né, porque em vários lugares do Nordeste a pandemia era alguma coisa que, né, lockdown ou não, que fazia, que não, então tinha uma certa liberdade, né, dependendo do local. E essa mãe foi trabalhar, ela era uma empregada doméstica, não tendo com quem deixar o filho, ela o levou, né? A história, não me engano, é do João Pedro, o menino. E ele era um menino que tinha mais ou menos 5, 6 anos de idade, como toda criança, muito levada, né? Assim, arteira, coisa natural de uma criança pequena. E, enfim, terminou virando até, né, charge, enfim, vira alguma coisa como isso, porque a mãe, a dona da casa, né, a patroa, pede que a mãe do menino, a empregada, desça para levar o cachorro para fazer as necessidades. Ela diz, ai, meu filho, não, ele pode ficar aqui que eu vou cuidar, não se preocupe. O menino, ela disse que ele estava muito levado, que ela pede que ele desça para ver a mãe, alguma coisa do tipo, e ele cai, do elevador, né, do fosso do elevador, e morre. Então, foi uma notícia que me chamou muita atenção à época, porque a gente, né, eu sou mãe também de uma criança ainda pequena, e você vê a sua vida colocada em tamanha vulnerabilidade, né? Uma mãe que chega depois, quando volta ao prédio de trabalho, a ver o corpo do seu filho colocado no chão morto. E eu acho que voltando para o Valêncio, né, como isso era tão impactante, porque no livro também tem uma parte, né, em que tem uma empregada, ele fala, ele retoma nessa questão. Então, tinha um anúncio no jornal, em plena pandemia, né, em plena epidemia de gripe espanhola, em que se chamava uma pessoa para ir trabalhar, né, admite-se pessoa e tem um decalque, né, uma figura de uma mulher que é negra. Então, assim, dentro da pandemia também, para além da questão da mulher, que já é um dificultador, os desafios ainda são maiores, né, dentro de um momento pandêmico, tem essa questão ainda de que mulher a gente está falando, né? Para qualquer mulher é difícil, mas ser, por exemplo, uma mulher negra dentro de uma pandemia, isso te traz ainda outras questões. E o Valêncio, por exemplo, na obra traz esse recorte também, que é muito interessante, né, da gente analisar como ele tinha essa percepção. Então, realmente, né, pensar essa catástrofe de quem está vivendo, né, imerso totalmente nela, e essa condição do feminino dentro dessa catástrofe, porque é outra coisa também, né, uma outra forma de olhar. Então, por que que o Valêncio faz, né, de alguma forma, esses recortes do feminino que está no mês da gripe, mas também está na obra dele, né, de uma forma geral, na Minha Mãe Morrendo, o Menino Mexido, no Remembranças da Menina Morta na Rua Nua, né, enfim, também, devo ter trocado aí, invertido talvez as duas últimas palavras do título, mas como que isso está presente, então, tanto a mulher com essa vulnerabilidade, e ao mesmo tempo até essa questão da infância, né? Como ele se volta de alguma forma também para esse lugar também que é de um certo esquecimento, né? De um silenciamento, e como ele vai então trazendo todas essas vozes que são silenciadas dentro da sua literatura e por meio da apropriação, né? Porque é uma outra forma também. Uma vez que a pessoa é silenciada, um grupo de pessoas é silenciado, de que forma eu falo sobre esse silêncio, né? Porque se ela não encontrou ainda uma forma de falar, talvez exista alguma que represente, né, que demonstre um pouquinho mais esse silenciamento que está dado. Então, acho que o Valêncio, de alguma forma, ele
ative essa máquina, né, de trazer à tona esse lugar de fala de alguns atores sociais que, em geral, não têm protagonismo, né? O Valêncio, de alguma forma, os coloca aí nesse protagonismo. A meu ver, me parece que ele faz um pouco isso, e faz lindamente, né, com muita maestria. Sim, você tem toda a razão. Essa questão atravessa a obra, como o nosso foco é o mês da gripe, e você traz, né, a questão dessa imagem que é apropriada, que vem do jornal, né, e está ali, na verdade, nesse lugar é, entre a ficção e a realidade, né? Então acaba que envolve muito o leitor também por causa disso, né? Porque é, as pessoas, queiram ou não, quando estão lendo, elas tentam buscar algo que a envolva, né? Algo que faça com que ela se identifique. Então, eu acho que talvez por isso que o mês da gripe hoje, muitas pessoas estão lendo pela primeira vez, né? Uhum. Porque estando no meio de uma pandemia, as pessoas também se identificam, né? E, Sim. mas como fazer com que esse leitor de hoje, né? Por isso a pergunta, né? Como que a gente consegue que o leitor que está lendo o Valente pela primeira vez é, consiga entender, né? Esse passado, né? O que esse passado está nos ensinando, né? Porque já houve uma pandemia, as pessoas já morreram é, devido à gripe espanhola ou à doença, e ficou registrado, né? Uhum. E o que aprendemos com isso, né? As É. pessoas hoje continuam lendo, mas não há um entendimento, né? Então, não há um pensar. Você estava falando dessas pessoas mais vulneráveis, não há uma compaixão com relação ao vulnerável, né? A pessoa que está no momento. É, dependendo, né, de uma outra, a criança, né, que a gente acabou Uhum. você acabou de mencionar, mas ao mesmo tempo essa violência geralmente é sobre desculpa, essa violência atinge sempre as mulheres, que são a maioria da população, né? E como que a gente não aprende a lidar com essa situação? Como que a gente não consegue sair desse momento da violência, né? Eu acho que isso é algo que mexe muito comigo, né? Como que nós, mulheres, não conseguimos avançar, né, com todos esses estudos, né, porque assim, somos mulheres pesquisadoras, somos mulheres, lógico, somos a maioria, mas uma minoria que consegue tomar distanciamento da situação atual de violência, né? Somos poucas que conseguimos refletir sobre isso, né? De estar numa situação vulnerável, saber que precisamos reagir, mas impotentes. Eu acho que você estava comentando com relação ao grupo de leitura, né? Que você tem. Eu acho que talvez alguns grupos de leituras poderiam ajudar as mulheres a construir Uma rede, né? Um tipo uma de rede rede de maior apoio. de apoio, justamente. Porque Acredito que sim, a literatura é esse lugar, né? É essa voz, é essa força, é você se reconhecer. Os textos, por exemplo, da Virginia Woolf, como você já mencionou, os próprios textos do Valêncio, porque tem uma condição de feminino ali extremamente potente, vão dando força, né? Visibilidade, um tipo de conhecimento, na verdade, para pessoas que às vezes desconhecem, né? Sobre si mesmas, sobre o que é ser mulher, inclusive, sobre o que é ser uma mulher
de uma certa classe, de uma certa etnia, porque tem essas diferenciações também, né? Sim, Então, justamente. assim como os E estudos feministas vão ganhando um pouco mais de força e que não chega nem a todas as mulheres, a literatura é um caminho, né, de alguma sim. forma também. Priscila, continuando com essa ideia da vulnerabilidade, né? Essa vulnerabilidade que fazia parte do estudo do Valêncio Xavier, que também faz parte da nossa realidade, né? Eu fiquei pensando nessa questão mais estética também, quando você traz o artista analisado pelo Giorgio Agamben, o Archer, quando ele vai trabalhar com essa técnica do decalque, que para muitas pessoas não é considerado arte, eu acho que aí ele está mostrando justamente que a arte está nesse não lugar, né? A arte, ela vem desse desdobramento, né, das técnicas. Então, a arte ali não seria o mal feito. A arte é essa ideia de criar, né? Então, quando você mostra todo esse processo que ele faz o decalque, depois ele faz a aquarela, você vê que o trabalho final é um outro trabalho, né? Ele está totalmente deslocado da imagem inicial. Então, se a gente tem aquele cartoon, né, daquela imagem de uma adolescente, quando a gente vai ver o trabalho final do Age, é outro olhar, né, é outra figura. E eu acho que é justamente isso que é o genial, né, que você até trabalha com essa questão, né, do gênio não original, né, que vem da Perloff. Eu acho que aí o seu trabalho ganha muito, né, porque essa questão não está nessa técnica que tem que ser sempre nova. Eu acho que o inovar justamente é encontrar caminhos, né, encontrar direções e a partir daí sim vem a criação. Então, acho que isso também nos ajuda a pensar o feminino, né? Que o feminino, ele, para ser pensado hoje, né, no meio de tantas catástrofes, eu acho que é por esse caminho da arte, né? Tentar encontrar caminhos atravessados, né? Tentar trazer para próximo do nosso conhecimento essas pessoas que estão mais vulneráveis, né? Eu acho que é dessa maneira que a gente pode ajudar, né? Mostrar que a Fazer arte é uma para todos, né? transformação, fazer de fato uma transformação, né? Isso, Um momento que seja, um momento não, né? Mas uma ação que de fato se torne alguma coisa mais palpável, mais realizável, né? E transformadora mesmo de vidas, porque eu acho que é o momento pede isso, né? O sim, momento pede isso, grita por isso, na verdade. Acho que isso. por isso que ler o Valêncio nesse momento ainda é ainda mais relevante, porque verificar que um autor, né, um homem que verificava isso, olhou para um texto de 1918 que tinha tantas outras coisas potentes, como temática para abordar, a própria Primeira Guerra Mundial, a própria epidemia como um todo, mas por que esse recorte do feminino? Né? Por que que o Valêncio, sendo desenhista, se apropria para falar disso e essa temática do feminino vai prepassando a obra dele? Porque são coisas quase que indissociáveis na obra do Valêncio, né? Trabalhar com o feminino e tocar exatamente na questão da apropriação. Então, por que, né, dessas escolhas? Né? São coisas que a gente entende um pouco no Valêncio e sempre nos trazem a ele para continuar pensando, refletindo, né? Por isso que eu fico muito feliz de você ter feito esse recorte, né, e trazer num momento tão delicado, né, para todas nós. Eu acho que é algo que é muito bom, é muito produtivo. Priscila, foi um prazer recebê-la. Quero dizer novamente que foi um prazer ler a sua dissertação, fazer parte da sua banca.
É um trabalho que eu recomendo aos estudantes, aos apaixonados pela obra de Valêncio Xavier, e deixo o meu agradecimento e o meu abraço, e que a gente se encontre em outros momentos. Nena, também agradeço muito, como disse, é um prazer imenso estar aqui com você, uma referência nos estudos do Valêncio, com quem eu pude conversar, tê-la na minha qualificação, também na defesa, foi extremamente significante, né? Mudou caminhos, trajetos no meu estudo, e ao mesmo tempo ter essa oportunidade de trazer um olhar um pouco diferente do que eu apresento na minha dissertação, né? Que é esse viés mais do feminino também. Já pensado por mim em outros momentos da leitura, e poder falar sobre isso, sem dúvida, é maravilhoso. Então, agradeço muitíssimo, e deixo um abraço carinhoso aqui do Brasil, e espero que a gente possa continuar conversando sobre Valêncio ainda bastante.